Vibe Mundial FM. Vocês sabiam que por causa desse negócio de pensamento, sentimento e emoção cria a realidade? É lógico, né? A psicologia, a psicanálise já sabe disso. Os acadêmicos da medicina, que têm a mente um pouquinho mais aberta, sabem muito bem disso. Eles sabem o que é o processo de somatização. Somatização é o seguinte: quanto mais o camarada pensa em doença, mais propenso ele está às mesmas. Tem muita gente que tem doenças na família, as tais ditas doenças de transmissão, de herança genética, né? Ah, não, isso aí é genético. A sua família tem isso aí na árvore genealógica dela. Então, por isso, você desenvolveu isso. Mas muita gente tem isso no tal do DNA, essa informação genética no DNA, porque ela é uma informação emocional dos parentes anterior dele, dos antepassados. Essa informação está no DNA e tem muita gente que não somatiza. Por quê? Não é todo mundo que tem essa informação do DNA lá que fica doente. Senão o planeta Terra tinha metade dos habitantes que ele tem, se fosse desse jeito. Mas o poder que nós damos às doenças, ficar pensando na doença, ajuda a criar. Sabe aquela palavra hipocondria? Né? Uma boa parte da audiência vai saber do que eu estou falando. É um indivíduo hipocondríaco. Ele tem medos e manias relativas a doenças. E não há quem tire aquele do indivíduo se não entrar uma informação nova na cabeça dele. Outro exemplo é o transtorno obsessivo-compulsivo, quando a pessoa tem mania de ver se 20 vezes o fogão está desligado, vai lá 50 vezes ver se a porta está trancada antes de sair para a rua, essas paranoia. O indivíduo não consegue mudar aquele padrão. É algo que está nele ali, né? E que ele pensa só daquela forma, não entra uma informação nova. Então, quanto mais a gente pensa em doença, mais propenso a gente está à somatização das mesmas. Ah, Sandro, e o que a gente faz quando a gente nem é tão paranoico, tão neurótico, mas a gente está somatizando doenças, né? A pessoa tem que... O Joel falava, né? Joel Goldsmith, que é a pilastra central do trabalho de psicanálise da alma, porque isso aqui não tem muito a ver com psicanálise, não. Embora eu seja um psicanalista, eu trago explicações metafísicas aqui dos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque ele nos ensinava o quê? A não dar poder à doença e às aparências. Ah, mas então por causa disso eu não devo mais tomar remédio? Eu não devo mais ir ao médico? Não, nada disso. O Joel falava que a gente não precisa abandonar os remédios, os médicos, os tratamentos e os medicamentos. Mas o ser humano deve ir, sim, em busca de uma informação mais aprimorada. Ou, se a gente for rasgar o verbo, ele deve ir em busca de Deus, né? Busca o reino em primeiro lugar. Por que o ser humano é tão refém da vida humana, sendo que ele fala o dia inteiro, se Deus quiser, mas, né, se Deus quiser, Deus ajuda, Deus protege. Protege nada. O ser humano é refém da vida humana, dessa situação aí. O próprio Joel falava que quando aparecia um doente para ele, alguém que estava hospitalizado nas máquinas ou dependente de remédios, ele não pedia para tirar a pessoa dos aparelhos ou para que essa pessoa parasse de tomar remédio. Mas ele permanecia ao lado dessa pessoa com tudo que ele tinha. Ao lado não é do ladinho dela ali, não. A pessoa pedia ajuda para ele, ele já sabia que não havia poder na doença da pessoa, ele pedia para ela assim, me informe de vez em quando como está o seu estado. Né? Quando a pessoa passava a informar ele, ela ia informando melhoras até que a pessoa ficava boa. E isso quando ela não ficava boa, instantaneamente, né? Essa consciência da prática da presença é o mesmo ensinamento que Jesus Cristo passou para os apóstolos. E isso está nas obras do Joel. Então é muito legal a gente ter conhecimento técnico, científico, medicinal. Mas a medicina tem mudado um pouco, sabe, gente? Tem gente do meio acadêmico com a mente um pouco mais aberta e entende muito bem o processo de somatização, certo? Tem psicólogos, tem gente dessa área aí que é mais preocupado com os pacientes no sentido de ouvir. Deixa eu ver o que estão falando aqui para mim. Falei justamente isso no vídeo, capítulo 7 do Praticando a Presença. Bom, comentário que fizeram ali no YouTube. O Joel não pedia para a pessoa abandonar remédio ou equipamento, mas como que ele permanecia junto da pessoa? E nessa consciência dessa
presença. Isso não é uma consciência que desenvolve da noite para o dia, um metafísico, porque metafísico é consciência dessa presença. Ele vai se acostumando, estudando esses ensinamentos, a não temer as aparências, as circunstâncias e as doenças. Então ele vai não temendo nem pela vida dele, nem pela vida do outro. É impossível fazer isso recebendo apenas essa informação que eu estou dando no ar aqui. Tem que ter um mínimo contato com os livros do Joel e um mínimo entendimento sobre o que é meditação contemplativa. Então a pessoa vai aprendendo a descansar dentro dela mesma. Vocês percebem que quando eu falo aqui e explico sobre esses assuntos, eu vou reforçar isso. O caminho do meio, né, a vida mística, ou por obrigatoriedade da lógica, ela tem que ser uma escolha do indivíduo. Se ele vai procurar Deus... As religiões não estão erradas. Eu já escutei gente falar assim, o problema é as religiões, se não fosse as religiões, não é nada disso. A verdade está em todas elas. O que tem que melhorar é a compreensão, certo? Se o indivíduo pensa em Deus, se ele tem fé, se ele é um buscador, se ele já sofreu por causa disso, ele deveria arrumar um jeito de buscar Deus em verdade. O que é buscar Deus em verdade? É conhecer o invisível no manifesto todo dia, a todos os instantes, convivendo com o eu humano dele, com os pensamentos dele, para retirar poder dos seus pensamentos de ansiedade, dúvida, medo e etc, né? A gente está com o livro aqui, O Trovejar do Silêncio. Vamos dar mais uma lidinha aqui e o programa vai correndo. Às vezes eu entro, às vezes não, todas as vezes que eu entrei aqui nesse programa, eu entrei sem saber o que eu ia dizer aqui dentro. E desta forma, nós já tivemos 12 programas, uma cacetada maior que a outra. Hoje é o programa de número 13. Vamos ver aqui um capítulozinho que eu tinha pegado para dar uma olhada aqui. Estava olhando ali despreocupadamente ali na recepção da Mundial. Fiz uma meditação, a hora que eu vi já estava na hora de entrar aqui no programa. Porque se eu for pegar o meu próprio exemplo de vida, uma pessoa que teve problemas diversos e chegou a desenvolver esquizofrenia de último grau, como foi que eu saí daquela situação? Né? Porque isso aconteceu aos 30 anos de idade. Os médicos me desacreditaram. Eu, dentro daquela loucura em minha mente, escutando sei lá quantas vozes, fiquei mais de 30 dias sem dormir, né? Estava enlouquecido, mas eu estava manso, pacífico, eu não agredia ninguém, né? E nem fiz nenhuma tentativa de atentado contra a minha própria vida, porque o conhecimento kardecista me salvou, né? Vamos dizer assim, eu me borrei de medo de fazer alguma bobagem e parar por lá de lá numa situação muito pior do que eu estava. Então eu esperei dar um treco em mim. Como o treco não veio, como eu não tive um infarto e não aconteceu nada disso, devagarzinho eu fui melhorando. Eu devo ter passado por uns 10 psiquiatras, tomei um monte de remédio, os anos foram passando, e aí eu voltei a procurar o esoterismo, o misticismo, técnicas, autoajuda, fui parar no curso de hipnose clínica, depois no curso de psicanálise, e quando foi aos 42 anos de idade, eu estava dando uma surtadinha de novo, né? O que é uma surtadinha? O indivíduo fica com problemas na vida e ele fica não exatamente um pouco desesperado, mas perdido, sem rumo, sem fé, sem sentido na vida. Como eu já sabia o que era catarse, transformação da consciência, renascimento pelo espírito, eu estava meio esperto, né? Eu estava sabendo qual era o processo que eu estava passando. Foi quando chegou as obras do Joel Goldsmith na minha mão. Nessa época eu estava sendo ajudado por 2 lugares espirituais, um centro espiritualista, vou usar espiritualista porque é mais genérico, aqui em São Paulo, de desobsessão, e um outro centro, né, de médiums, 2 ao mesmo tempo. Eu fui 3 vezes num lugar, meia dúzia de vezes no outro, e aquele negócio não passava, e aquela loucura estava voltando, só que eu sabia o que estava acontecendo já estava estudando a tal da mecânica quântica, né, do poder do pensamento, do co-criador consciente, quando então chegou à minha mão as obras do Joel, e eu passei a mão no livro principal dele, O Caminho Infinito, e comecei a ter respostas imediatamente. O que aconteceu? Uma pressão geral que envolvia toda a minha vida interna, os conflitos internos e também os problemas internos,
começou a, não exatamente ceder no primeiro momento, mas eu comecei a ver que havia uma chance de seguir por aquilo ali, porque eu falei, ou isso aqui é verdade, ou nessa segunda vez eu não vou durar muito tempo, né? Porque essa vida aqui perdeu sentido para mim. Então eu segui firmemente por aqueles ensinamentos e fui compreendendo o abandono da crença em dois poderes, no bem e no mal. É lógico que o bem é mais difícil de compreender. Primeiro a gente entende o abandono da crença no mal. A gente deixa de dar poder ao mal, poder às aparências. Isso é vida espiritual, gente. Vida espiritual não é entender só espíritos, porque os espíritos estão na mesma situação dos encarnados. Ainda que haja muito espírito que ajude, e isso é necessário, benéfico e faz... Já falei nas minhas aulas, quem assistir às minhas aulas vai ver uma quantidade de argumentos lógicos e um raciocínio preciso que é baseado todinho nas obras de Joel Goldsmith. Vibe Mundial.